Hoje nós vamos falar sobre a providência divina. Semana que vem seria a oração, só que a gente já gastou muitas mensagens falando sobre a oração, então quem não acompanhou, tem as mensagens todas lá no nosso YouTube. E, de certa forma, o principal sobre a oração nós vamos ver hoje. O que a oração significa para o crente? Ela está dentro de providência divina. Esse tema, a providência divina, ele é muito delicado, porque ele mexe com alguns princípios que, depois da reforma, foram muito discutidos com Calvino e Armínio. São duas pessoas de linhas totalmente opostas sobre a providência divina, até onde ela vai e onde começa a responsabilidade humana. E tem os mais extremistas que acham que tudo é responsabilidade de Deus e o homem é só uma marionete nesse mundo e você é quase que um robô. E tudo o que você vai fazer e sentir e agir já foi pré-determinado por Deus. Ou seja, você não tem poder nenhum sobre a sua própria vida. E a outra linha diz que Deus ele tem um poder sobre a sua vida até certo ponto. Depois desse ponto, você toma conta da sua própria vida. E as coisas não são nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Esse tema ele é muito importante para nós entendermos como Deus trabalha. Primeiro nós entendemos sobre a Bíblia, sobre quem é Deus, sobre o Deus triuno, sobre... qual o capítulo anterior? Até esqueci já. A memória está terrível. Sobre a criação e agora sobre como Deus trabalha, que é o tema a providência divina. Para vocês que são novinhos, crianças, adolescentes, olha aqui para mim. Se vocês entenderem esse tema, a vida de vocês vai ser diferente. É um tema que, conforme vocês vão crescendo, a adolescência de vocês vão ter muitas dúvidas sobre a vida de vocês, sobre o comportamento que vocês vão estar tendo, sobre escolhas que vocês vão fazer. E saber como Deus reage ao que vocês estão fazendo é muito importante. E tem princípios aqui que, se vocês seguirem, vocês vão ter uma juventude próspera e uma vida, consequentemente, próxima do Senhor e um futuro na eternidade muito garantido. Então, prestem muita atenção no que eu vou falar aqui, que é muito importante para vocês. Deus, ele criou todas as coisas, ele sustenta essa criação de uma maneira muito segura. Tão segura que ele criou várias leis, que nós chamamos de leis da física, leis da química, que permeiam o universo e o mundo que nós vivemos e a matéria, e elas são tão organizadas que o homem consegue distingui-las. Então, Deus, ele é um Deus muito organizado com a sua criação. E ele administra a sua criação muito bem. A providência divina muitas vezes é confundida com um milagre, né? Por exemplo, assim, está muito calor, daí tem uma providência divina e chove. Nossa, foi uma providência divina isso daqui. Se não chovesse, só choveu porque Deus proveu a chuva. E de fato é isso. Deus ele controla todas as coisas, inclusive a natureza. Mas a providência divina ela está em todas as coisas, na sua vida comum. O fato de você respirar, de você ver, de você ouvir. O fato de nós nos relacionarmos, tudo isso é a providência divina. E não os fatos sobrenaturais, né? Eu sou vendedor, e aí eu tenho uma meta mensal, né? E aí meu chefe fala que tem... duas possibilidades quando você é vendedor. Ou você soa para fazer uma abordagem, mostrar o produto para a pessoa e a pessoa compra, ou tem a providência divina, que é, você não fez nada e a pessoa apareceu e falou ali, eu quero comprar o seu produto. Essa é a providência divina, você não precisou fazer nada. De certa forma é isso. Muitas coisas acontecem ao nosso redor para que nós possamos existir. E cientistas falam, se tivesse 1% a menos de oxigênio, já não seria possível nós existirmos. Se a gravidade fosse um pouquinho diferente, talvez já não fosse possível a nossa existência. É tão complexa a existência humana, como nós conhecemos, que
alguns cientistas sérios até falam que é difícil que haja uma vida tão complexa como a nossa no universo, mesmo o universo sendo tão vasto. Então Deus, Ele é milimétrico na sua administração e na sua providência. E Ele administra de 3 formas. Ele preserva, Ele coopera com a sua criação e Ele governa a sua criação. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz assim: o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Aqui diz que o próprio Filho de Deus, Cristo, com a sua palavra, Ele sustenta todas as coisas. Ou seja, tudo que foi criado, nós acabamos de cantar, coincidentemente, que é Colossenses 1,17, né? Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Tudo foi criado e é mantido por meio de Jesus Cristo. Cristo mantém todas as coisas unidas e em harmonia. Então, se você tem uma equação e aí você tira um item dessa equação e a equação não faz mais sentido. A existência do universo, ela perde o sentido se você retira Cristo. Então, Cristo, Ele sustenta todas as coisas no universo. Esse é o item de preservação de Cristo. Nada pode existir sem Cristo. Por isso que nós cremos em Deus é importante, mas nós cremos na obra de Cristo torna-nos mais próximos ao objetivo central da nossa existência. E o ponto principal de Deus com a sua criação é a cooperação. Ele coopera com a sua criação. E esse é um tema importante, porque nós podemos confundir a cooperação com uma interferência total de Deus ou um agir independente do homem. Veja, as duas coisas elas andam lado a lado. Deus coopera para que sua existência continue harmônica, e por outro lado, a existência das coisas criadas, elas reagem a essa harmonia que Deus providenciou. Em Efésios capítulo 4, versículo 1. Versículo 11. Não, eu peguei o versículo errado, não é Efésios não. Por exemplo, Salmos 104, versículo 14. Salmo 104, versículo 14. Diz como ele administra a natureza. A natureza, ela reage de forma automática, aparentemente, mas tudo tem uma organização. Tanto a parte vegetal quanto a parte animal. Você vê a cadeia alimentar, ela é um pouco estranha, né? Quando você vê um animal, um grande predador, você já viram aqueles documentários, né, da Discovery, aí o leão está lá, na verdade é a leoa que caça, né? Aí a leoa está lá, e aí tem a hiena, e aí ela vai e ataca a hiena. Aí a hiena pega e tenta correr dela e não consegue, é presa. Presa fácil e morre. Drasticamente, você vendo na sua televisão. E tem, às vezes, ela vai lá e pega a hiena, e aí surge 10 hienas, e aí tentam arrebentar com a onça, e a onça foge. E aí a onça morre de fome? Não sei, não faço ideia. Mas a vida animal, ela tem uma cadeia específica. Começa com os animais bem pequenininhos. Já viram isso na escola? Começa com os animais bem pequenininhos, aí vão crescendo até que tem o rei da cadeia alimentar, simbolizada pelo leão, né? E aí ele morre, e aí os insetos pequenininhos comem esse dejeto. É uma cadeia completa. E Deus administra isso de forma bem completa. E aí em Salmo 104, versículo 14, diz: fazes o pasto crescer para os animais, e as plantas para as pessoas cultivarem. Permites que a terra colha o seu alimento.
Não vou ler o versículo 15, que ele é perigoso. Vinho para alegrar o coração. Melhor não. Você ri, né, Lucas? Coca-Cola. Não, Coca-Cola né, é a ultra versão super atualizada. E Mateus capítulo 6, versículo 26. Mateus 6, 26. Mateus 6, 26. Vamos, Vivi, acha aí. Você vê como é que é, né, cara? Mateus 6, 26. Não, não, tem que falar para ele só botar quando os meninos acharem ali. Achou, Mateus? Novo Testamento, depois do meio da Bíblia. Passa bem do meio. Oi? Ah, é só a Bíblia nova, né? Quem está acompanhando a transmissão, espera um pouco aí, porque os adolescentes estão achando aqui na Bíblia. Esse é um versículo muito importante para eles. Esse versículo, ele trata, todo mundo usa para falar sobre ansiedade, né? Que os seres humanos são muito ansiosos. Aqui é o ensino sobre a preocupação. E aí Jesus mostra como é tão elementar as coisas, e se Deus se preocupa com as coisas tão pequenas, quem dirá nós, seus filhos? Acharam? 6, isso. 26. Observem os pássaros, eles não plantam nem colhem. Qual versão que ele está usando aqui? É isso aí mesmo. Observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros? Vocês são muito mais valiosos do que os pássaros. Graças a Deus, né? Porque tem pássaro que eu não gosto, não. O Davi gosta de passarinho, eu não curto muito, não. Versículo 30. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, ou seja, são tão rápida a vida delas, né? Não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Isso mostra como Deus tem tudo a seu alcance. Deus administra as coisas de uma maneira muito tranquila. E quanto mais nós nos preocupamos com a nossa própria vida, mais e mais preocupações nós colocamos sobre ela, e nós não entregamos o fardo, a responsabilidade a quem é devida, que é a Deus. Então, a primeira lição que eu queria dar para vocês é: entreguem a vida de vocês a Deus. Quanto mais vocês se preocuparem com a vida de vocês, estudos, alegria, o futuro, mais preocupação vocês vão ter e vocês não vão conseguir solucionar essas questões. Então, por que não oferecer a Deus essas questões? Se vocês têm tristezas, dificuldades, ofereçam a Deus. E Deus vai cuidar de todas as coisas. Deus também cuida de algo engraçado, que eu nunca tinha pensado nisso, e no livro fala, né, que é as aleatoriedades da vida. A gente acha que as coisas elas são aleatórias, são sorte, o azar. E, na verdade, está tudo sob o controle de Deus, inclusive isso. Está em Provérbios, capítulo 16. Provérbios 16. 16, 33. Velho Testamento. Isso. Antes de Salmos. Ou é depois? Depois de Salmos. Calma, gente. Calma, gente. Calma. Só de eu estar aqui é uma providência divina. Calma. Provérbios. Aí é o capítulo 17.
por isso que o jovem ele prefere o digital. Quando eu era adolescente, igual eles, criança, né? Aí a única diversão, na minha cidade não tinha salinha de crianças. Aí a única diversão era achar o versículo primeiro, meu. Era uma Fórmula 1 dos versículos, bicho. O irmão falava tchá, 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 e fazia um barulho, atrapalhava o irmão ficava todo desconcertado na mensagem e as crianças e os adolescentes lá. Tchá, tchá, tchá. Onde que é, papai? Tchá, 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 tchá. Tentando achar o versículo. O campeonato do versículo rápido, ele tratou muitas pessoas. Dava até desavença. Acharam? Provérbios, eu falei 17, mas é o 16, foi mal. Versículo 33. Se tiverem dúvida, vai estar projetado lá, vai ser melhor confiar lá do que em mim. As pessoas podem lançar sorte, ou seja, tentar a sorte em alguma coisa. Por exemplo, Mega Sena, ou algum sorteio, ou um par ou ímpar, ou um Jockey Pô. Mas quem determina o resultado é o Senhor. Bizarro, né? Vamos tirar um Jockey Pô aqui. Jockey Pô. Aí, ó. Sei o que é isso aí, ó, agulha, cara? Não existe Jockey Pô, velho. Jockey Pô. Aí, eu ganhei dele, ó. Já estava predeterminado por Deus que eu ganharia do Lucas no Jockey Pô. Foi Deus que colocou na minha mente. É o papel, brother. Isso pode parecer engraçado, mas na vida as pessoas atribuem muito as coisas a uma maré. Né? Eu estou para fazer aniversário e tem a tal do inferno astral, que vai estar tudo errado. E, né? A Monique manja bastante, né, Monique? Humanas. Então aí vai dar tudo errado e você vai ter muito azar, ou você está numa maré de sorte, ou você ganhou um sorteio, aí você é sortudo, e eu sou azarado porque nunca ganhei nada. Né? Mateus benzendo, Monique. Não tem isso? E até entre nós cristãos a gente acaba falando isso, né? De certa forma, a nossa percepção é essa, né? Se uma pessoa tem uma maré de sorte ou de azar, você fala que a pessoa é azarada. Eu sou muito azarado, sempre dou topada no sofá. Mas, de fato, mesmo isso que parece ser muito aleatório, muito simples, Deus cuida. E Deus está no comando. Deus predeterminou. Por isso que nós não podemos confundir. O fato de nós sabermos como as coisas funcionam não anula o fato de que Deus está plenamente no comando das coisas. Isso serve para nós sabermos como entende a natureza, então significa que Deus não fez a natureza? Entendemos como é feito o universo, então significa que Deus não fez o universo e não cuida do universo? Não. Significa que Deus cuida tão bem a ponto de nós conseguirmos compreender. Deus cuida também de algo que as pessoas às vezes esquecem que Deus cuida, que é das nações. Deus cuida do nosso país, Deus cuida do nosso estado, Deus cuida da nossa cidade. Ele está sobre o comando das nações. Jó é mais difícil de achar, hein? Mas está perto aí. Esse é antes de Salmo, gente, pelo amor de Deus. Jó 12, Jó. Não confunda o Jó com o Jô de João. Jó, antes de Salmos. Não está em Provérbios, é antes de Provérbios. Não, tu está indo lá para o final. Aí, isso, volta, isso. Aí, volta. Jó 12, 23. Jó 12, 23. Foi? Exalta nações e as destrói. Expande nações e as abandona. Despoja os reis de entendimento e os deixa vagar por um deserto sem caminho. Andam tateando na escuridão sem luz e ele os faz cambalear como bêbados. Deus está na administração dos reinos. Então, isso é mais para nós, mais adultos, né? A gente fica preocupado. Como é que vai ser o país? Não vai mudar porcaria nenhuma, gente. Deus está no comando. Se for para ser pior, vai ser pior independente de quem estiver lá.
Se for para ser melhor, vai ser melhor independente de quem estiver lá. A providência é de Deus, e a vontade é de Deus. Muitas vezes nós queremos controlar, nós queremos dar a nossa opinião, como se isso fosse valer de alguma coisa. Deus tem um plano muito maior sobre a sua humanidade, né? A sua raça criada. E Ele faz isso por meio de governantes. E Ele que coloca, Ele que tira, Ele que permite, Ele que não permite. Essa é a verdade. E o pior de tudo, Deus, Ele domina a nossa vida. As coisas que estão fora de nós, nós permitimos muitas vezes que Deus governe. Mas quando fala sobre a nossa vida, nós temos alguns resquícios, algumas reservas. Deus, pode governar isso daqui da minha vida. Ou quando, em determinados momentos, pode governar quase tudo da minha vida. Mas quando o vento é favorável, você fala assim, Deus, pode deixar, que eu estou dando conta. Esse é o grande problema e o grande perigo. Nós, e aí eu falo para vocês vão entrar num período onde vocês vão querer governar a própria vida de vocês. Mas saibam que Deus está governando a vida de vocês. Mateus capítulo 6, versículo 11, que a gente já esteve lá. Mateus 6, 11. Acharam? Aí? Ó, agora vocês foram. Sabe o que eu fazia para achar mais rápido? Deixava aqui em Mateus, que é o Novo Testamento, aí deixava sempre aqui reservado, ou com a fitinha, entendeu? Deixava com a fitinha no meio aqui em Mateus, isso, bota no Mateus aí que tu já tem meio caminho andado. Aí tu fica de boa. Quando o irmão falar qual o versículo é, você pergunta, é o velho ou o novo? Se for o velho, é aqui atrás, se for o novo, é aqui. Então você já tem meio caminho andado para achar. 6, 11. Hã? Depois tem que fazer um campeonato. Oh, quem cuida dos adolescentes? Promove um campeonatinho de Bíblia. Não é musiquinha decoreba, tem que ser no visual, entendeu? É igual embaralhar. Versículo 11. Dá-nos hoje o pão para este dia. E o versículo do mesmo capítulo, né? Versículo 32. 31. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Senhor Jesus, eu sou muito pagão. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e as suas justiças, e todas essas coisas lhes serão dadas. Salmo 139. Salmo 139. 16, versículo 16. Quem achar, levanta a mão aí. Ó. Não, Lucas, tu não vale, velho. Tu tá no celular aí. Pega a Bíblia aí, se tu é homem, rapaz. Ó, tem duas. Aí, ó. Só não tá na mesma versão. Salmos 139, 16. Tu me vistes quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Esse versículo ele é muito polêmico, porque nos torna, entre aspas, robôs, né? Se Deus já escreveu tudo, se Ele já registrou tudo, então eu não posso ter mudança nenhuma sobre a minha vida. Mas, ao mesmo tempo, nós
já aprendemos, né, quais são os superpoderes de Deus. E Deus, ele é tão perfeito que isso para ele não está registrado no tempo. Mas para que nós possamos entender a dinâmica de Deus, aqui fala que cada momento foi estabelecido ainda, quando ainda nenhum deles existia. Mas de fato, a dimensão de Deus, como nós já vimos, é a eternidade. Deus está em uma outra dimensão que não a do homem. Então, na eternidade, tudo já está estabelecido, plenamente estabelecido. Em que tempo? Nenhum tempo, porque lá não existe tempo. Lá está estabelecido desde sempre e para sempre. E isso significa que, antes dele criar todas as coisas, tudo já estava estabelecido. Isso não significa que nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. Mas isso não significa que você não tem responsabilidade sobre as suas escolhas. Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Se soubesse que ia ter esse campeonatinho, eu tinha deixado mais fácil de achar os versículos. Gálatas 1, 15. Aí é no Novo Testamento, lá quase no final. No Novo. Gálatas 1, 15. Aí, ó. A Sophie está tentando achar no índice. É uma boa tática também. Está ótimo. No índice é ótimo. Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Esse versículo, ó, tá bem demais, hein? Coincidentemente, os mais velhos acharam primeiro. Isso é uma simples coincidência, né? Esse versículo ele é ainda mais precioso, né? Porque em Salmos ele trata sobre a nossa vida, né? Sobre a vida de todos os seres humanos. Mas aqui ele reduz e atualiza aquele versículo para um ponto mais específico ainda. Acharam? Achou? Gálatas? Gálatas 1, 15. Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu Filho a mim, para que eu anunciasse aos gentios. Aqui ele estava falando sobre ele, mas esse versículo se aplica a cada um de nós. Deus nos escolheu antes de nós nascermos para que nós fôssemos salvos, para que vocês conhecessem a história de Cristo e a obra de Cristo sobre nós. O que aconteceu aí? Um bicho? Está pingando. Ah, vai explodir. Pode começar a sair fumaça. Então Deus preparou a salvação a cada um de nós antes de todas as coisas existirmos. Isso é tão precioso porque nós fomos pensados por Deus. Existem tantas pessoas no mundo, pessoas melhores do que nós, mais preparadas, com vidas mais dignas do que a nossa. Mas Deus, de fato, me escolheu e te escolheu. Isso não significa que nós somos melhores do que as outras pessoas. Mas nós temos que estarmos alegres todos os dias, por mais difícil que seja a nossa situação no nosso dia a dia, nos lembrarmos, Deus me escolheu. Isso deve ser motivo de muita alegria para nós. Quando tudo estiver indo mal, nós temos que lembrar, Deus me escolheu. Ele me escolheu porque Ele tem um propósito na minha vida. Uma das questões que pega quando você vai falar sobre Deus administrando todas as coisas, nos é apontado um problema, que é o mal. O mal, ele é apontado como um princípio para que Deus não exista e Deus não exerça autoridade ou Deus seja reduzido a apenas uma entidade. Então, as pessoas falam assim, como Deus pode ser tão misericordioso como é colocado na Bíblia e permitir tantas coisas ruins acontecerem na vida das pessoas? São coisas legítimas, pessoas totalmente inocentes, sofrem
diversas coisas terríveis. Como você explica isso? Como Deus permite uma pessoa sofrer tanto? Ou uma nação sofrer tanto? Como você vê na África, pessoas passando fome, dias sem comer, crianças, bebês, morrendo na miséria, pessoas sofrendo na mão de outras pessoas. Como você explica isso? Que Deus é esse que não cuida dessas pessoas, que não ama essas pessoas? É uma pergunta muito difícil de responder. Se alguém me pergunta isso, eu tenho muita dificuldade no seco dar uma resposta que conforte a pessoa. E aí a conclusão de muitos é: Deus abandonou a criação. E aí tem uma linha que segue esse argumento. Deus, ele criou todas as coisas, né, nós vimos lá atrás. Deus criou todas as coisas como está, e aí ele simplesmente abandonou a sua criação. Porque ele não precisa da criação. Então ele abandonou ela, e por isso que nós hoje vivemos cada um segundo a sua própria sorte. Mas não é assim. A Bíblia nos traz diversos exemplos de pessoas que sofreram, e sofreram com a permissão de Deus. Isso que é tão rico na Bíblia, porque a Bíblia, ela nos mostra todas as situações de vida. E aí ela tem várias histórias, como a de José. José sofreu o abuso dos próprios irmãos. Ele era o mais novo? Não, o mais novo era Benjamim, mas ele era um dos mais novos. Ele era um dos mais novos e ele foi colocado num poço. Aí eu estou pegando de decor, assim, com um cansaço extremo, né? E depois ele foi vendido como escravo. E aí, quando ele estava começando a caminhada dele no Egito, ele foi preso. E foi abandonado ali na prisão. Mas lá no final da vida dele, quando ele reencontra os irmãos, ele fala para os irmãos: eu entendi porque Deus fez isso. Deus fez isso para que hoje eu possa salvar uma nação inteira. E Deus providenciou tão mal para José, para que no futuro ele pudesse salvar a existência do povo escolhido de Deus. Tem outro exemplo que é ainda mais angustiante. Para mim, esse é o exemplo de como Deus, ele permite muitas coisas para se revelar ao homem, que é Jó. Jó é uma pessoa que perde os filhos, perde as propriedades, perde toda a sua dignidade, fica totalmente ferido de morte e fica na miséria, é um miserável. De uma pessoa muito conceituada, Deus permite que o inimigo vá lá e toque na vida de Jó sem matá-lo, mas toque em toda a existência dele, toda a vida dele desmorona. Sabe quando você vê uma pessoa e fala assim: nossa, ela estava tão bem e agora a vida dela virou uma desgraça? Esse era Jó, ele perdeu tudo. Tudo que você possa imaginar. Uma pessoa perder dinheiro, não é grave? Uma pessoa muito rica e virar na miséria? É difícil de acontecer, mas acontece. Aconteceu com Jó. Uma pessoa perder familiares, você fala assim: nossa, estava num avião, 5 pessoas, ficou só o esposo, perdeu filhos, netos. Foi isso que aconteceu com Jó. Jó perdeu tudo. E Jó perdeu a sua própria saúde. Era uma pessoa saudável e perdeu a sua própria saúde, ficou ali miserável, usando caco para se coçar. Mas tudo isso com permissão de Deus. Veja que curioso, né? Como é que Deus pode permitir isso? É que Deus amoroso é esse que permite isso para a vida de Jó, que era uma pessoa que o adorava e era uma pessoa fiel a Deus. Veja, se Jó era fiel a Deus e sofreu essa consequência, nós estamos perdidos então, né? Mas Deus, ele não trata o homem de acordo com o trato que o homem dá a ele. Porque senão seria uma troca injusta. Então, não importa o quão bonzinho você seja, o quanto você se dê a Deus, isso não lhe garante nada na sua vida. Porque Deus vai trabalhar na vida de cada um com um propósito. E o propósito na vida de Jó era Jó conhecer a Deus de certa maneira, com uma profundidade. E aí, depois de tudo que acontece com ele, Jó realmente vê a Deus. E aí, depois disso, a sua vida é restaurada. Veja que processo difícil na vida de Jó. Mas aconteceu para que ele pudesse ter um contato mais profundo com Deus. Então isso mostra, é uma história que mostra até que ponto Deus está
permitindo que as coisas aconteçam em nossa vida para que nós possamos nos aproximar mais dele. Então, quando as coisas ruins acontecerem, não pense assim, Deus me abandonou, ou eu não estou fazendo as coisas corretamente. Não. Talvez seja só Deus querendo que você se aproxime mais dele. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Eu pensei que esse negócio aqui ia ser mais rápido. Romanos 8, 28. Novo Testamento. Romanos 8, 28. Foi? E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, que são chamados de acordo com o seu propósito. Então nós temos que confiar nessas palavras. Todas as coisas são para o nosso bem. E o bem nem sempre é aquilo que nós consideramos o bem. O bem é aquilo que Deus considera o bem. E o bem para Deus é que nós possamos o conhecer mais. E por último, Tiago, capítulo 1. Tiago é bem no finalzinho, nem eu consigo achar aqui. Tiago 1, bem no finalzinho da Bíblia. Mais para o final, Vivi, ó. Tá muito no meio aí, ó. Tiago é depois de Hebreus. Tiago 1, 13. Pode ser a partir do 12. Tiago 1, 12. Achar? Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal. E Ele mesmo nunca tenta alguém. Por isso que ali em Jó, ele permite que o diabo faça as intervenções na vida de Jó. A tentação vem dos nossos próprios desejos. E ali em Jó nós vemos que, na verdade, aquilo estava dentro do coração de Jó, só que estava oculto, lá na profundeza do coração de Jó. E aí Deus faz com que toda aquele orgulho e aquela prepotência de Jó fosse revelada. A tentação vem dos nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Não se deixe enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto do Pai que criou as luzes do céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Por sua própria vontade, Ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Então aqui mostra que Deus, Ele não é o causa do mal. O causa do mal é as nossas próprias intenções e o nosso próprio pecado. Então, quando você peca, você gera o mal. Então, por que existe tanto mal no mundo? Porque existe uma nação, uma humanidade pecaminosa, totalmente corrompida pelo pecado. E o pecado, ele é totalmente contrário a Deus. Então, onde há mais pecado, há mais maldade. E quanto mais maldade,
mais as pessoas se afastam de Deus. Por isso que o último argumento é que Deus é justo. Deus resolve o problema do mal com a sua justiça. Porque nós enxergamos a justiça como a justiça em vida, ou seja, por que a pessoa que faz o mal não paga aqui? Porque para Deus é muito mais relevante a pessoa pagar por seus atos na eternidade do que agora. Que são 30, 50, 100 anos perto de uma eternidade. Então nós responderemos pelos nossos atos na eternidade. É por isso que existem em Apocalipse 3 julgamentos. Esses julgamentos são para passar limpo toda a maldade. Então, se você acha que existe muita maldade no mundo, pode ter certeza, nenhuma maldade ficará impune. Outro caso importante é o livre-arbítrio, né? Até onde vai aquilo que nós fazemos e onde entra aquilo que Deus já predeterminou para nós. Embora as duas coisas aconteçam simultaneamente, você agir independentemente de Deus é impossível, porque Deus conhece todas as coisas. Então é impossível você agir fora do conhecimento dele. Por outro lado, Deus permite que nós façamos as nossas próprias escolhas para expor o nosso coração e para que nós possamos individualmente escolher o bem. Então por isso que é muito difícil explicar o livre-arbítrio, porque estão em grandezas diferentes, nós estamos no tempo, Deus está na eternidade. Essa é uma questão, então é difícil de nós compreendermos. E outra questão difícil de nós entendermos é até onde vai aquilo que nós podemos coordenar e aquilo que Deus já prescreveu. Só que Ele não prescreveu nada, porque Ele está na eternidade, entendeu? Então nós estamos agindo no tempo. E por outro lado, se Ele nos escolheu, é claro que Ele vai colocar as circunstâncias na nossa vida, permitir certas intervenções, como Ele fez na vida de Jó, para que nós possamos o conhecer mais. E por último, tem algo que muda o governo de Deus sobre as coisas. E nós sentimos isso, enquanto cristãos, que é a oração. Tem muitos versículos na Bíblia que mostram que Jesus deu uma sentença, mas ao orar, ao haver uma oração de arrependimento ou de uma solicitação com fé, aquilo é revertido. Isso mostra que Deus estabeleceu um caminho de comunicação entre nós e Ele, e é a oração. Então, a oração ela rompe essa barreira de nós estarmos presos no tempo e a eternidade. João, capítulo 16, versículo 24. João é o Evangelho. Tem 4 João aí na Bíblia. Tem 1ª, 2ª e 3ª João, que são as cartas. E aí tem João, que é o Evangelho. Aí, Vivi, tu está em João as cartas. Hein, Vivi? Tu está em João as cartas aí. É o Evangelho, mais para trás. Para trás. Tu está indo para frente. Aí, vai bem para trás. Bem para trás. Aí. Vai voltando. Onde você está aí? Mais. Não, tu passou, acho. Acho que agora tu passou. Novo Testamento. João 16, 24. Acharam? Vocês nunca pediram desse modo. Peçam em meu nome e receberão, e terão alegria completa. Aqui esse peçam é orem em meu nome. Se nós oramos em nome de Jesus com confiança, Ele nos dará. Por quê? Porque esse é o desejo dEle, que nós nos acheguemos a Ele em oração. Então quando nós oramos, nós não estamos interferindo na vontade de Deus.
Só que Deus manifesta a sua vontade no homem por meio da oração. Então, para concluir, esse capítulo ele nos dá 4 ordens. A primeira a grande ordem é: viva a sua vida de maneira normal. Não ache que Deus já te deixou como um robô. Não, você tem autonomia sobre a própria vida. As escolhas que vocês vão fazer a partir de hoje vão ser consequência daquilo que vocês vão ser quando adultos e quando velhos. Ou seja, se eu continuar comendo chocolate e tomando coca, provavelmente eu vou sofrer várias doenças. Isso não depende de Deus, depende de mim. Então, por um lado, a primeira questão é: nós temos que descansar. Deus ele está no controle de todas as coisas. Nós vimos da natureza e quanto mais de nós. Nós temos que fazer uma escolha. As nossas escolhas vão determinar para onde nós vamos e vão determinar como nós seremos julgados por Deus. Então, por um lado, também é a nossa responsabilidade. Por outro lado, nós devemos viver aproveitando o propósito eterno de Deus para cada um de nós. Deus nos escolheu e Deus nos predestinou para a salvação eterna. Então, nós já fomos salvos. Descanse. Aproveite a sua vida com Cristo. E por último, ore muito, para que as situações que você acha que são irrevogáveis, que Deus já determinou uma sentença, tudo pode ser mudado com uma oração. Isso não altera em nada a sabedoria de Deus, o domínio de Deus sobre todas as coisas. Mas é como Deus opera no homem hoje, é por meio da oração. Então, ore. Se você orar com confiança, Deus irá fazer. Amém? Oh, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está no controle da nossa vida, Senhor. O Senhor nos livra de nós nos preocuparmos com nós mesmos, com as nossas próprias coisas, Senhor, com aquilo que nós vamos comer, vamos nos vestir, com o dia de amanhã. Senhor Jesus, queremos confiar que o Senhor está providenciando todas as coisas, Senhor. Providencia as coisas na nossa vida, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece os nossos desejos, Senhor. Se for a Tua vontade, que o Senhor possa dar prosseguimento, Senhor. Se não for, que o Senhor possa dar conforto ao nosso coração, nós possamos entender aquilo que o Senhor predeterminou para nós, Senhor Jesus. Também nos deve a ter uma vida humilde, Senhor Jesus, escolhendo o Senhor todos os dias. Senhor, queremos nos achegar mais a Ti, Senhor. Oh, Senhor Jesus, nos deve a ser pessoas de oração, pessoas que chegam ao Senhor com pedidos humildes, mas confiantes de que o Senhor pode fazer. Oh, Senhor Jesus, o Senhor pode fazer todas as coisas. Nós cremos que todas as coisas podem ser mudadas por meio da oração. Oh, Senhor Jesus, cuida de nós, Senhor Jesus, como o Senhor prometeu. Amém.